Pessoal, mais um caso de trabalhadores em condições semelhantes à escravidão no Oeste Paulista. É a terceira ocorrência em menos de um mês. 8 paraguaios que trabalhavam na colheita de mandioca foram resgatados em Martinópolis. Rubens Nakato está apurando essa história e ao vivo tem os detalhes. Como é que estava a situação desses trabalhadores, Nakato? Bom dia. Segundo o Ministério Público do Trabalho, bastante precária a condição, viu, Casagrande? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, quando as autoridades chegaram nessa propriedade agora em Martinópolis, se depararam com os trabalhadores, todos paraguaios, sem equipamentos de segurança e o alojamento em condições ali bastante ruins também, sem nenhum tipo de higiene. Eles tinham ali que dormirem em colchões no chão, dividir os colchões. Também não havia ali nenhum outro tipo de infraestrutura que garantisse ali o mínimo de dignidade para esses trabalhadores, conforme constatado pelo Ministério Público do Trabalho nessa ação conjunta com o Ministério do Trabalho e Previdência e também com a Polícia Rodoviária Federal. Esses trabalhadores, todos paraguaios, segundo ainda o que foi apurado no local, eles foram trazidos para o Brasil, olha só, de táxi, e tiveram que arcar com as despesas desse traslado e ainda pagar as contas de aluguel e luz e água também que eles tinham ali nessa propriedade em Martinópolis. Diante dessa situação, foi firmado um termo de ajustamento de conduta com o empregador para que ele arque, para que ele pague ali todas as custas, as despesas trabalhistas e também indenizações por danos morais ali individuais a todos esses trabalhadores que agora estão no hotel da cidade, com alimentação tudo adequado e pago também pelo empregador. Em breve serão removidos de volta ao Paraguai. Esse não foi o primeiro caso na região, a gente tem 3 registros em menos de um mês. O segundo, mais recente, foi em Pirapozinho, onde 13 trabalhadores, entre eles um adolescente, todos paraguaios também, trabalhavam na mesma situação que esses trabalhadores agora em Martinópolis, sem equipamentos de segurança, também em colheita de mandioca, estavam ali num ambiente de alojamento bastante precário. E o primeiro registro foi em Alfredo Marcondes, quando 4 trabalhadores também foram resgatados de uma situação análoga à escravidão, também dormindo ali em algumas barracas de lona, sem proteção nenhuma, sem equipamentos de segurança, sem condições de fazer ali uma comida, por exemplo, uma alimentação adequada. Quer dizer, tudo isso configura essa situação, como é conhecida atualmente, como escravidão contemporânea, essa exploração de pessoas, Esses trabalhadores agora em Martinópolis também não tinham registro em carteira. Uma coisa que chama atenção nesses casos, Casagrande, que a gente até conversou com a promotora do Ministério Público do Trabalho, ela disse o seguinte, que essas pessoas às vezes elas não se reconhecem como sendo exploradas, como escravos numa situação como essa. E ela gravou uma entrevista justamente falando sobre isso. Vamos ouvir o que ela disse. O trabalhador, às vezes, ele não se vê como explorado nessas condições. Então, nos 2 casos, quando a gente chega para a pessoa e fala, olha, isso aqui é uma condição degradante, não é aceitável que você viva assim, ela às vezes se assusta, ela não entende, às vezes essa expressão trabalho escravo, ela fala, não, mas eu não sou escravo. Mas, na verdade, o que a gente está querendo dizer é que aquilo é tão degradante, ofende tanto a dignidade dela, que é como se fosse um escravo contemporâneo, Então, quando a gente começa a falar, olha, a nossa legislação exige que tenha cama, que tenha colchão, que tenha roupa de cama, que seja um ambiente com portas, janelas, protegido, com banheiros adequados ao número de trabalhadores. Então, quando a gente vai falando isso, a pessoa vai entendendo que, na verdade, aquelas condições realmente não são aceitáveis. Pois é, e além disso, eu conversando com a promotora, ela me disse que tem outro ponto que também chama bastante atenção, porque quando a fiscalização chega nessas ações, nesses lugares onde são constatadas essas irregularidades trabalhistas, quando conversam
com os empregadores, eles tentam ali se esquivar da responsabilidade do que está acontecendo. Dizem às vezes que não sabiam que a condição do alojamento era aquela, que foi outra pessoa que acabou fazendo as contratações, enfim. Então eles tentam driblar essa fiscalização para se eximir da culpa, né? Mas não é isso o que acontece, como a gente viu de fato, e ela também explicou sobre isso. Vamos ouvir aí o que ela disse. A gente diz que o empregador ele não pode assumir uma conduta que a gente chama de cegueira deliberada. Dizer assim, eu não sabia das condições que eles estavam, eu nunca fui no alojamento. O empregador, quando ele contrata alguém, ele tem o dever de saber, de ir lá, de conhecer o local, de ver se estão sendo atendidas, né, todas as normas trabalhistas. Então, o fato dele não saber, dele assumir essa conduta de cegueira deliberada, não exime ele da culpa e da responsabilidade por aqueles trabalhadores. Pois é, nesse caso de Martinópolis, outra informação também, né, que foi divulgada pelo Ministério Público do Trabalho, foi que esses homens, né, esses paraguaios, eles estavam fazendo ali um caminho de ônibus, né, que teria sido contratado, mas não teria nenhum tipo de autorização do Departamento de Estradas e Rodagem para fazer o transporte de trabalhadores rurais. Mais uma irregularidade em meio a tantas, né, coisas ruins como a gente viu nesses casos de escravidão contemporânea, como disse a promotora. Em todos os outros casos, como nesse de Martinópolis, também os empregadores firmaram um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a pagar todas as dívidas, né, os encargos trabalhistas rescisórios e também indenizações dentro de um prazo ali que é estipulado pela Justiça. Caso não cumpram isso, eles ficam sujeitos a multa e outras sanções. Casagrande. É sempre importante reforçar, minha gente, qualquer tipo de situação degradante que você que está me acompanhando talvez veio de outras partes aqui do nosso país, veio para a região, é importante denunciar. Não tenha medo, denuncie, porque muitos desses casos chegam até o Ministério Público do Trabalho por meio de denúncias até mesmo dos próprios trabalhadores. Então, não aceite condições mínimas aí do que deveriam ser oferecidas por esses empregadores, porque senão realmente é uma situação semelhante à escravidão. Obrigado, Nakato, pelos detalhes aqui de mais uma ação importante aí do Ministério Público do Trabalho.